Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao canal. A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Por isso preparei esta importante mensagem que vai abençoar você e inspirá-lo em áreas importantes da vida. Quanto mais conhecimento recebemos da Bíblia, mais riqueza descobrimos e mais fortalecidos e encorajados seremos na fé. Vou fazer uma pequena pregação do meu entendimento sobre a fé e como eu a tenho. No livro de Hebreus, capítulo 10, 38, diz o seguinte: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O que move a sua vida neste mundo? Dinheiro, fama, poder. Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho de fama, de ajuntar riquezas e por aí vai. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando as suas vontades e o seu caráter. Pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, isso o irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se você chegou até aqui, eu vos peço, deixe o like, compartilhe com os amigos e familiares, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias, pois assim o YouTube entenderá que o conteúdo é bom e divulgará para outras pessoas. Desde já agradeço. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Como alguém sem o qual não podemos viver? A Bíblia dá esta opção de vida e que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua fé, da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá viver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé. Aparecem 3 outras passagens: Romanos 1:17, Gálatas 3, versículo 11 e Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Nesta última, a referência é feita a uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, capítulo 4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mas quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão, decida viver pela fé enquanto você viver. Aconteça o que acontecer, não negocie sua fé, que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva sempre pela fé. Justos que viveram pela fé.
Abraão, considerado o pai na fé de todos os que creem. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. E creu nele. E obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida, talvez, tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé, este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele lhe disse. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo juntamente com sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de que alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu seus recursos, seus bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a sua saúde. Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó, capítulo 2, versículo 9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele acreditava que o seu Redentor vive, tinha uma convicção e a esperança futura que o Senhor triunfará sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conseguido. O Senhor sempre está presente na vida dele e na nossa também. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Nas provações, é preciso ter fé. Enquanto passam por provações, as pessoas estão fracas ou têm negatividade em seu íntimo. Elas podem não saber a vontade de Deus ou a terem esquecido, ou quanto ao caminho para a prática. Mas tu deves ter fé na obra de Deus, assim como Jó, que fraco, amaldiçoou o dia em que nasceu, mas não negou que Deus havia criado todas as coisas e que ele também podia as tirar. Não importa como foi testado Jó. Jó manteve essa esperança. Qualquer refinamento que sofra pelas palavras de Deus ou que Deus aperfeiçoa é na sua fé e aspirações. Quando não podes tocar e não podes ver, aí sim que necessária é a tua fé. Se requer fé quando algo não pode ser visto, quando teus olhos não puderem ver, quando tuas ideias não podes renunciar, quando não souberes a obra de Deus, tenha fé, assuma uma posição firme e seja testemunha. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus apareceu e falou com ele. Somente a fé te faz ver a Deus e permite que Deus te aperfeiçoe.
Enquanto refinamento que sofras pelas palavras de Deus, o que Deus aperfeiçoa é a tua fé e aspirações. E assim eu termino esta mensagem, esta pequena pregação. Foi assim que eu encontrei a minha fé. Como Jó, como Abraão, como Noé, eu sempre coloco Deus à frente de todos os meus caminhos, de todos os meus passos. O que Deus quiser para a minha vida, eu aceito de agrado, de coração. E em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos que participaram aqui comigo nessa oração. Que Deus abençoe a todos. Amém.